Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium. Nós vamos conversar, então, com as nossas 5 autoras, né? Infelizmente, o João não pôde estar presente. O João está em Paris, né? Alguma coisa assim. Então, nós vamos ter nossas 5 autoras, cada uma vai falar um pouquinho por volta de uns 10 minutinhos, e aí eu vou pedir que cada uma gerencie os seus 10 minutos, tá bom? Beleza? Só olhar no reloginho aí do computador, que belezura. Deu o seu tempo, entrega a palavra, vamos para a próxima. No final, então aí a gente vai ter uns 50 minutos, no final a gente vai abrir as perguntas, e eu acho que fica até mais fácil se as perguntas forem feitas ao vivo, né? Então, está bom assim para todo mundo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas a esse nosso webinário, falando da nossa edição número 90, coordenado pela Rosângela Barcelos, o nosso dossiê, e tratando sobre imunidade à mudança. Então, vamos começar com ela, nossa coordenadora. Rosângela, opa, palavra com você. Então. Bom, boa noite, né? Uma satisfação, obrigada pelo convite mais uma vez, Luciano. E dizer que foi, para mim, muito prazeroso estar nos bastidores coordenando, convidando os colegas queridos que estiveram comigo lá em Boston, né? Parece que foi ontem, mas já se passaram praticamente, 6, 7 anos, né, disso. Quando nós nos unimos em sala, praticamente um grupo do Brasil, para beber da fonte, com Robert Keegan e a Lisa Larrey, né? Então, eu tenho uns 10 minutos aí, falando rapidamente de mim, né? Eu estou aí nessa estrada há mais de 20 anos, sou formada em psicologia, hoje estou aqui na terra do Mato Grosso do Sul, sou daqui, apesar dos meus avós serem do Sul, Santa Maria, estava até comentando com uma colega ontem sobre isso, mas eu estou aqui. E desde que o coach me encontrou e eu encontrei o coach, eu acho que é bem uma dupla, uma jornada, eu venho trabalhando arduamente para investir nesse desenvolvimento contínuo, né, e principalmente num caminho onde eu possa realmente identificar cada vez mais quais são as travas que me impedem de ser uma melhor coach, uma melhor mãe, enfim, uma melhor amiga, todas as travas que nos impedem em todas as relações que nós temos na vida da gente, né? Que mais que importante? Bom, eu trabalho hoje bastante com coach executivo, atuo com muitos gestores em todos os níveis e fortemente também com carreira. São muitos profissionais autônomos, muitos coaches. Estou à frente agora, construído recentemente do programa Coach Essencial, que graças a Deus tem tido uma repercussão extremamente positiva, tenho ajudado através da mentoria, e justamente é um dos assuntos do meu artigo, que eu vou falar aqui, que é poder elucidar, né, e ampliar a visão do coach para que ele possa cirurgicamente identificar, na sessão que ele entrega, que padrão que ele leva para dentro da sessão, né? Então, isso que me motivou a escrever o meu artigo, que o tema é justamente esse, como que esse sistema imune, que tanto é falado, que tanto é trazido, estamos foi ontem, né, a nossa live, estou até me perdida no tempo, desde ontem falando disso, né, eu estava assistindo a live e escutando, é interessante a gente se escutar, né, escutando a força e a intensidade de como eu falava e me percebendo, e concluindo o quanto, de fato, essa abordagem, para mim, particularmente falando, é de uma relevância extrema no meu trabalho. Eu levo ela realmente muito a sério e tenho muita cautela de trazer ela em todos os cenários que cabem, né, na verdade. Então, assim, como eu cheguei nesse tema, né, como é que a imunidade à mudança, como
como é que ela ofusca, essa é a palavra, como é que ela impede que você chegue no nível ideal, se é que existe, de autoconsciência, a ponto de você, quando está performando, vamos colocar no papel de coach, numa sessão de coach, como é que ela coloca um pé no freio, né? De que forma que ela chega em você e impede que você realmente seja potente o suficiente para você desenvolver as competências que são essenciais nesse chapéu. Esse é o tema do meu artigo, né? Obviamente que eu cheguei nessa conclusão, primeiro entendendo o meu processo, né? Primeiro buscando inúmeras mentorias, supervisões, autodesenvolvimento. Cada vez que eu escutava uma sessão e identificava que de alguma forma faltava potência no que eu estava dizendo para o cliente ou no que eu não estava dizendo para o cliente, eu sempre ficava muito incomodada, tentando entender o que acontecia, que naquele exato segundo, ou eu ultrapassei o sinal, ou eu deixei de avançar o sinal, né? Então, essa história começou me percebendo. Depois que eu comecei a identificar de que eu ia para a sessão com um padrão e que eu não conhecia esse padrão e não dominava, e que, na maior parte das vezes, ele era inconsciente, e era por isso que, muitas vezes, eu escutava a minha sessão e eu ficava indignada de fazer algumas coisas que, teoricamente, eu sabia que eu não deveria fazer, né? Eu sabia na ponta da língua as competências, estudava, lia, entendia. Uma das sessões, inclusive, que eu enviei nesse processo para a MCC, que eu estou agora fechando, um dos meus mentores disse para mim, não, mas você sabe de cor todas as competências. Dá para ver na sua sessão o quanto você domina, mas está faltando alguma coisa. E o que é esse alguma coisa que estava faltando, né? Então, grande parte disso estava atrelado a um padrão que eu levava para a sessão e que me impedia de poder realmente ser mais plena como coach, né? Abraçar o meu potencial. Então, quando você se depara com um sistema que trabalha contra, vamos dizer assim, ao seu potencial como coach, para que você consiga fluir e dançar, que a gente usa muito esse termo, dançar no momento com o seu cliente, porque para você dançar no momento com o seu cliente, de fato, nada pode estar travando, né? A roda não pode estar amarrada, precisa fluir. E para fluir, você precisa estar solto. E o sistema, ele não deixa que você fique solto. A grande questão está aí. Ele te prende. É como se você tivesse preso com alguns pés na mesa. Mesmo você tentando, você faz um esforço, e a sensação que você tem na hora que você termina a sessão é que você está cansado, exausto. Você não sabe bem por quê, mas, na verdade, é um esforço que você estava fazendo extra para tentar rodar, né, um padrão que não era natural. Então, ele ofusca a sua autoconsciência e, ao mesmo tempo, ele impede que você chegue no, vamos dizer assim, no ápice ou na maestria das competências. Por mais que, teoricamente, isso que é curioso, você entenda e saiba. Então, vamos dar um exemplo, né, disso, que eu trago lá no meu artigo, né? Imagina que você entra para a sessão e você está diante de um cliente que traz uma queixa aonde ele precisa se posicionar melhor nas relações dele, ele sente que ele não se posiciona muito, você começa a escutar, em algum momento ele traz para você uma necessidade dele entender de uma forma mais técnica esse posicionamento, quem sabe até trabalhar a oratória dele, vamos colocar assim, e você escuta algumas coisas no contexto da conversa dele, mas você acaba indo para um lado mais objetivo e muitas vezes ultrapassando o sinal e oferecendo a ele uma estratégia ou dizendo para ele algum conhecimento que você saiba, é uma coisa muito rápida, né? Porque sem perceber você está entrando no processo, quase que direcionando, né? E você percebe que você faz isso não só com esse cliente, que volta e meia você se depara fazendo isso com outros clientes também.
E isso, quando você percebe que existe um ponto que se repete não só na sua sessão, mas também na sua vida, você está diante, é um forte indicador que você está diante de um padrão, que hoje entendemos como um sistema que você criou, por algum motivo, para que te protegesse de algo. A grande questão é do quê? O Keegan, ele traz um aporte, né, vamos dizer assim, um oásis, né, quando você consegue, numa tabela de 4 colunas, de um jeito aparentemente simples, mas não é complexo, é simples estruturalmente falando, a oportunidade de você descobrir do que você se protege. O primeiro passo está aí, né? Eu me protejo, afinal, do quê? Por que em alguns momentos, quando eu vejo, eu estou falando demais? Eu tive a sensação que eu falei demais na sessão, que o cliente não falou, ele não teve espaço suficiente, a gente sente isso. Aí o que acontece? Que eu passei o sinal. Então, do que eu estava me protegendo naquele momento? Será que era do medo de repente, esse cliente não me ver tão competente quanto? O fato de eu falar demais, o que é bastante interessante no processo do sistema, eu entendo assim, né, a partir da minha experiência, é que não é o que você faz que é a questão, é a dose, é o quanto. Não é a açúcar que você coloca no café, é o quanto de açúcar você está colocando no café. Então, quando você está num processo, não é o que você falou, mas é o quanto você falou, ou o quanto você deixou de falar. Então, o sistema, ele age aí, ele age na dose. Ou é over, ou é menos, né? E a sensação que a gente tem quando a gente erra a dose é que existe um certo desequilíbrio, as cordas não estão afinadas. E se elas não estão afinadas, então o processo não fluiu. E o que é importante, né, é você poder identificar que, de uma forma mais pontual, que padrão é esse que você está levando para essas situações, do que você se protege. Por isso que o sistema ele tem a finalidade de ofuscar a sua autoconsciência, porque você só não consegue fazer diferente porque você não chegou ainda a essa clareza suficiente para entender o que está acontecendo naquele momento. E aí, o fato dele blindar os seus olhos, porque ele coloca algumas vendas, né? Ele também automaticamente, consequentemente, ele pisa no freio para que você consiga, de fato, abraçar de um jeito mais pleno as competências que, em tese, deveriam estar presentes no seu processo de coaching, né, quando você está com o cliente. Então, esse é um dos temas, eu não sei como que desculpa, eu não me perdi, não gerenciei o tempo, não sei se eu já passei desse tempo, Luciano. 12 minutos. Então passei. Beleza. Mas é isso, eu já estava fechando, né? Eu vou deixar o que eu trouxe, imagino que deve ter instigado algumas pessoas, para que vocês possam perguntar e não tomar o tempo dos demais colegas aí. Legal. Agradeço terem me ouvido. Obrigado, Rô. Podemos prosseguir com você, Ana Cristina Galo. Beleza. E o artigo da Ana, nesse nosso dossiê, ele é intitulado A imunidade à mudança e a velocidade na carreira. Então, é por aí que a Ana vai. Como você está? Obrigada, Luciano. Vocês me ouvem bem? Eu coloquei aqui meu microfone de, como que é? Piloto de helicóptero, né, Luciano? Fernando, estamos juntos aí no piloto de helicóptero. Bom, eu sou Ana Cristina, falo aqui de Cuiabá, compartilho aqui os 40 graus, agora um pouquinho mais frescos. Sou psicóloga já há mais de 20 anos e nos últimos 10, 12 anos também com a atuação em coaching, sempre atuei enquanto psicóloga na área de empresas, foi o que sempre me encantou, a parte de RH e desenvolvimento humano, que é por onde eu transito também nos últimos 10 anos. Quando eu saí na minha trajetória profissional, enquanto gestora de RH,
a minha opção e minha primeira formação foi a questão do coach. Achei muito legal quando a Rô fala como que o coach encontra ela, né? Como que o coach nos encontra, e foi um momento muito importante, muito significativo. E da turma dos autores, eu sou a única que não estive com elas em Boston, né, com eles, na verdade. Estive em Boston na sequência, né, em dezembro, elas estiveram, acho que foi em outubro, né, que vocês foram, e eu estive em dezembro, enfim, por uma questão de agendas. E de lá para cá, de alguma forma, o que mais me trouxe a oportunidade de usar a ferramenta foram pessoas em processo de transição de carreiras, líderes, profissionais, executivos nas suas áreas e que, por algum motivo, estavam passando por um processo de mudança de carreira. E foi assim que eu comecei a utilização da ferramenta e até hoje, nesses 5 anos, né, de 2015 para cá, venho usando e percebendo a força, a potência e, principalmente, a velocidade. Para escrever essa palavra, eu fiz uma retrospectiva com algumas pessoas que tinham usado, que eu tinha utilizado a ferramenta, no caso, a construção desse mapa, e a primeira palavra que eles trouxeram foi essa, né, a velocidade com que chegaram no ponto onde estava travando, onde estava impedindo que a evolução acontecesse, no caso, dentro do contexto de carreira. Trabalhar essas crenças, a gente chegar nesse núcleo central, perceber o que realmente trava. Algumas pessoas trouxeram assim, Ana, eu fiz anos de terapia para chegar nesse ponto e com essa ferramenta eu consegui chegar nesse mesmo lugar de uma forma mais rápida. E isso também está escrito no artigo, se não me engano, da Rosângela, né, Rô? Da outra Rosângela, na revista, onde ela fala isso, né? É o tempo que isso economiza. O que não quer dizer, e a gente toma todo o cuidado também, porque a gente tem a velocidade para chegar até o ponto e a gente precisa entender da velocidade para a mudança efetivamente acontecer. Porque uma coisa é a gente reconhecer, eu preciso disso daqui, mas e como é que eu faço para andar? E aí é todo o cuidado que a proposta do Robert Kagan e da Lisa Larre trazem, do cuidado desses passos, né? Como a gente vai transcrevendo ou transitando de uma coluna para outra, como a Rosângela tão bem colocou, a complexidade de uma folha aparentemente em branco, com 4, 5 colunas, e às vezes o cliente olha e fala assim, mas você atravessou o oceano, né, 2 continentes para fazer isso, né? Porque parece simples. E aí o João, que não pode estar aqui hoje, ele traduz de uma forma muito legal, que ele fala assim, um modelo nada intuitivo. E quando eu começo a usar a ferramenta, eu costumo falar para o coach, né, porque a gente vira de cabeça para baixo, depois a gente vira de novo, e depois a gente dá uma virada novamente. Mas isso tudo com muito cuidado. E a proposta de transição de cada coluna, em cada movimento que se faz, para chegar no plano de ação, que seja seguro, que seja testável, é um smart de uma forma diferente, né? Que seja, sem sombra de dúvidas, mensurável, que eu possa buscar referências de como isso tudo funciona e que seja significativo e relevante para quem está passando por ele. Então, falar da ferramenta, usar a ferramenta dentro de um contexto de carreira, traz esse olhar ampliado sobre a questão o que me trava. E aí, quando a Rô me convidou, a outra Rosângela, né, Marcelo, me convidou para fazer fazer parte desse dossiê, não vou chamar de coincidência, né, mas como as coisas se organizam, um coach me procurou exatamente nesse momento, e eu tive a oportunidade de usar a ferramenta e logo em seguida escrever o artigo. E a beleza da profundidade que a ferramenta traz, de elucidar, de mostrar onde está pegando, né, onde está segurando, e a imagem que foi colocada na capa da revista traduz aquilo perfeitamente, né, onde a gente está se agarrando, às vezes, numa coisinha pequena, quando tem um universo de possibilidades. A beleza de ver isso, com todo o respeito e cuidado, porque isso causa sofrimento. É chegar próximo de algo que causa estranheza.
E esse estranhamento precisa ser cuidado com muito carinho, para que o coach consiga andar, para que ele consiga experimentar, testar as suas crenças. E aí é bem legal, porque o plano de ação não é em cima daquele objetivo que você estabeleceu, que você quer desenvolver. O plano de ação é em cima dos seus grandes pressupostos, daquilo que você identificou, dos comprometimentos escondidos que te travam. Então, a ferramenta, ela não é nada intuitiva. Ela faz um movimento, como eu falei, né, de virar de cabeça para baixo e de dar uma nova guinada, mas quando você termina o mapa, a sensação é extremamente gratificante de você conseguir enxergar quais os passos que você pode dar de forma segura, porque também não é sair se lançando em estabelecer metas, como a gente fala de ano novo, esse ano eu vou. Não. Você sabe aquilo que você pode e aonde aquilo pode travar. E nesse conscientemente imune para você passar a ser inconscientemente liberto, né, que é o movimento da transição. Primeiro eu sou inconscientemente imune, ou seja, eu sou resistente à mudança, mas eu não sei ainda que eu sou. Depois eu sou conscientemente imune, ou seja, aquele momento onde eu identifico, caramba, é isso. O passo que exige mais esforço para eu ser conscientemente liberto, para aquilo ali fluir de uma forma mais tranquila, para ser inconscientemente liberto. Então, eu quis trazer essa reflexão durante esse artigo, né, na construção desse artigo, porque também fala de mim, né, eu achei fantástico o artigo da Rosângela Barcelos, quando ela fala daquilo que fala dela da condição de coach, e daquilo, aí olhando para mim, da carreira, aquilo que fala de mim, da minha carreira e como eu me posiciono. Então, foram essas reflexões que eu quis trazer, pensando na ferramenta, e na grandiosidade que traz. A Rosângela, acho que já, né, não falou, e achei muito legal como ela disse, foi um dos investimentos mais significativos da formação dela como coach, e eu compartilho com ela essa mesma sensação, né, que ela traz reflexões fantásticas para o nosso processo. Obrigada. Não sei se estou dentro do tempo, se passei, se foi pouco. Mas... Maravilha, maravilha. Grata, Ana. Ana, você tem um problema de timing, né? Como assim? Porque você nasceu com 23 anos de atraso. Aonde você estava quando eu precisava de você, quando eu estava na BASF? Eu levei 10 anos para conseguir sair da empresa. Se eu tivesse tido um processo desse, hoje eu vejo isso com uma clareza tão grande. Nossa, 3 ou 4 meses estava tudo resolvido na minha cabeça e vamos em frente. Obrigado, Ana. Helena, vamos seguir com você? Legal. A Helena fez um artigo que eu acho que ninguém aqui passou ou passa por isso, imunidade ao sucesso. Será possível que alguém pode ter imunidade ao sucesso? Com você, Helena. Obrigada, Luciano. Boa noite a todos. Antes de entrar na parte do artigo, então, também vou falar um pouquinho sobre minha trajetória. Eu sou Helena, então, eu estou no Rio Grande do Sul, Campo Bom. Para quem conhece aqui, é conhecido como um forninho aqui do Rio Grande do Sul, né? Geralmente a gente está sempre alguns graus acima do resto do estado, mas casualmente hoje uns agradáveis 23, por aí, assim, bem gostoso. E eu venho trabalhando com desenvolvimento humano desde 2010, mais ou menos, mas a minha formação original é administração e marketing, e te escutando agora, Luciano, falando desse tempo aí que tu passou na empresa, né, eu mudei para o desenvolvimento humano quando eu fiz ali de 29 para 30 anos, que eu saí da empresa familiar, que era o meu destino, né, aquela coisa já fechada, e dei uma guinada também, e acabei indo para esse lado do desenvolvimento humano. E primeiro comecei com uma busca pela terapia, fui para, né, estudei a terapia sistêmica, e quando eu encontrei o coaching e o coaching me encontrou, foi amor à primeira vista, a gente se apaixonou, e eu sigo nesse caminho agora desde então. Foi mais ou menos ali por 2014. E nesse processo, logo no início ali, quando eu fiz minha primeira formação de coaching,
eu conheci alguns colegas que tinham assistido o Keegan na palestra dele quando ele veio para o Brasil, e eu não participei, mas eu fiquei encantada com a história, com o que eles trouxeram, como é que foi aquele conteúdo, e eu estava naquele momento, assim, de realmente, de paixão, né, de estar encantada com o coaching, lendo tudo que eu via pela frente, participando de tudo que eu podia do coaching, e resolvi que eu ia fazer a formação, então, em Harvard, lá com o Keegan e a Lisa Larry. E aí fui, né, e foi então que eu conheci o resto do grupo, as meninas que estão aqui, o João, e mais dois colegas que não estão aqui também, que não participaram do grupo com nós. Mas foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante, e mesmo antes de fazer a formação, eu já tinha começado a usar um pouco aquele mapa, né, começando comigo. E muito do que eu trouxe no artigo teve esse olhar, né, eu acabei trazendo muito da minha experiência e da minha lente, porque é como a Rô falou e a Ana também, começa por nós, é a gente que começa a se explorar e se experimentar nessa jornada da imunidade com um olhar técnico e depois um olhar mais profundo para aquilo que está mexendo em nós, né, e foi muito interessante quando eu comecei a escrever o artigo, porque eu quase não escrevi, né, a Rô sabe, eu mandei uma mensagem para ela, acho que uma semana antes, assim, Rô, eu não sei se eu vou conseguir, eu não tô com cabeça para isso, eu tô cheia de coisas, eu tô assim, tô estressada, eu tô cansada, eu não tô dando conta, e aí a Rô me mandava uns áudios, né, Rô, olha, tu pensa, quem sabe dorme em cima disso, né? Falando. E aí foi muito legal, uma das mensagens que a Romy, ela trouxe uma frase assim, o que disso tem de ti? Foi alguma coisa assim que ela colocou que me deu um clique, e foi ali que eu me dei conta, assim, nossa, o quanto eu tô me sabotando, né? Eu tô puxando o meu próprio tapete, tô aqui na minha coluna 2, brigando com algo que eu tô buscando. E foi aí que me deu esse insight, como eu consegui destravar e escrever o artigo compartilhando a minha experiência, a minha vivência, né? Tanto do momento quanto do que dessa lente da imunidade à mudança sobre isso. E foi muito libertador nesse sentido, poder trazer dessa forma e não pensar na técnica ou num conteúdo sobre o mapa, e sim realmente a vivência dele, porque eu acho que essa é uma das grandes dos grandes diferenciais e da grande mágica, assim, dessa metodologia, passando por ela e vivendo, realmente mergulhando nela, que a gente consegue extrair o que ela oferece de melhor. E junto com ela, né, tem uns paralelos que eu trouxe de outras metodologias, principalmente da AT, da análise transacional, e a imunidade à mudança, ela conversa com várias outras coisas, então acho que isso é um outro ponto que é muito válido, e que a gente acaba podendo carregar essa metodologia durante a vida, durante toda a evolução que a gente vai tendo, vão se estudando novas técnicas, novas abordagens, e ela vai conseguindo conversar e encaixar com outras abordagens. Eu já usei o mapa da imunidade à mudança junto com os talentos dos pontos fortes da Gallup, né, que foi a outra edição da revista. Então, tem uma conversa aí também da dose, como disse a Rô, né, é muito uma questão da dose, daquilo que a gente tá usando. Pode ser um ponto forte, pode se tornar um ponto forte se é consciente e se é usado com direção e propósito, ou pode ser um sabotador quando fica num lugar não consciente e toma conta, e a gente não sabe o que está acontecendo. Aquilo tem a força e a gente não tem, né? E esse lado que eu coloquei, eu acabei trazendo no artigo mais da análise transacional,
que fala muito dessa relação dos padrões, né? Quais são os meus padrões de funcionamento, e a Rô traz muito isso na mentoria também, que eu fiz com ela no início do ano ali, do Coaches Essencial, de padrões, né, de família, de vida, de criação, e padrões muitas vezes que a gente não se dá conta, a maioria age por nós, e não a gente se dá conta deles. E esses que eu falei ali, provavelmente vários já passaram por isso, né? Eu tenho visto muitos coaches que têm esse desejo de entregar o seu melhor, de fazer o melhor, de fazer o mais perfeito, de buscar esse autodesenvolvimento e esse esforço, e acaba que isso ou nunca é o suficiente, né? Ou chega num ponto e se puxa o tapete, ficando preso numa técnica, não fluindo, não dançando com o cliente, e aí entram os mitos, né, os mitos e os heróis que a AT traz, do Sísifo, que é aquele que se esforça para levantar, né, empurrar a pedra até o topo da montanha, só para ela cair de volta e ele começar de novo. E o próprio mito de Hércules, de que só recebe um reconhecimento, um prêmio, depois que ele sofrer muito e se esforçar muito para conseguir vencer aqueles 12 trabalhos. Só aí que ele vai poder chegar no lugar dele. Então, quando a gente começa a juntar essas metodologias e essas histórias, e traz isso também para a lente do coaching e dos colegas que eu vejo, e também da minha vivência, a imunidade ao sucesso entrou muito nesse ângulo, assim, né, de o quanto eu me permito ter o sucesso, né, o que custa o sucesso para mim, e foram esses questionamentos, assim, de que eu estou fazendo, que eu estou me atrapalhando, e nesses pontos que eu comecei a linkar e trazer o ganho do mapa para mim, junto com clientes. Fora essa minha experiência do artigo, eu tive, no início desse ano, e há 2 anos atrás, na jornada da ICF aqui no Rio Grande do Sul, talvez algumas das gurias aqui vão lembrar ali da ICF, do RS, e a gente trabalhou a imunidade à mudança, fiz 2 workshops lá sobre isso, né, e vários colegas trouxeram essa questão também do coaching, e aí tem talvez uma questão que entra junto aí do merecimento e do reconhecimento, por não ser uma profissão ainda reconhecida, entre todo aquele debate mais macro, né, do mundo do coaching, que às vezes tem um peso ali no como é que eu vou me mostrar, vou me provar para o mercado que eu sou profissional. Mas também não sei como é que estou de tempo, me empolguei falando agora também, Luciano. Já nos finalmente. Tá, então eu vou fazer o meu encerramento aqui também, deixar o espaço depois para as perguntas, que eu acho que para mim, a parte mais interessante de saber também o que está se passando na cabeça de quem está aqui, o que tem de curiosidades e vontade de saber, e escutar o resto do grupo aí no que tem para contribuir também. Legal, obrigado, Helena. É uma coisa interessante, né, que muita gente, quando se fala em que o maior medo que a gente tem, às vezes, não é do fracasso, mas é do sucesso, acha isso uma coisa estúpida, né? Imagina, como é que eu vou ter medo do sucesso? Como é que eu vou ter medo de chegar onde eu quero, de conquistar o que eu quero? E quando a pessoa se conscientiza, né, inclusive esse aqui que vos fala, é muito pouco, né? Vamos prosseguir com Rosângela Pedrosa, podemos, querida? Podemos, claro. Rosângela escreveu um artigo sobre imunidade à mudança e o novo papel da liderança. Com você, Rosângela. Ok, bom, sou Rosângela Pedrosa, então aqui para não dar confusão, eu sou de Minas, eu gosto de brincar que é nascida, criada e envelhecida em Belo Horizonte, né, que eu sou daqui, mas vivo no mundo, né, sou daquelas mineirinhas que quer saber o que tem do lado de lá da montanha, então sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender e de estudar.
e sou psicóloga, mas mais por acidente de percurso. Eu gosto de dizer que eu era a melhor aluna da sala em matemática, e fui fazer psicologia porque eu era muito tímida e achava que eu não ia poder falar em público, e matemática só servia para dar aula. Hoje eu dou aula, adoro falar em público, sou super comunicativa, e isso mostra assim, uma evolução muito grande que eu tive como ser humano, que eu era um bicho do mato. Eu costumo dizer na análise que eu era uma bocó. E aí eu sempre, a partir disso, eu me encantei muito pelo desenvolvimento humano. Falei, gente, como que a gente tem um potencial tão guardado e usa tão pouco? E a frase que eu mais gosto, que vocês vão ver no meu LinkedIn, é que a gente muda para ser cada vez mais a gente mesma. E eu acho que o mapa de imunidade ajuda muito isso, você chegar na sua essência, né? Você ir burilando o seu diamante ou o seu topázio, a pedra que for. Então, a psicologia ela me serviu para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, muito mais do que para trabalho. Obviamente que hoje no coaching a gente acaba usando, embora coaching é diferente de terapia, mas entender do ser humano é bacana. Então, essa é uma coisa do meu perfil. E a outra que eu trabalhei e trabalho, né, 32 anos com educação executiva. Então, eu convivi quase que diariamente com líderes, né, de todos os perfis, desde trainees até diretores e presidentes, empresas nacionais, multinacionais, programas nacionais, programas internacionais. E a coisa que eu mais fiz na minha vida, né, pela Dom Cabral, foi ajudar a montar programa de desenvolvimento de liderança. O que era, basicamente? Hoje já mudou bem, mas era entregar conteúdo, né? O que é ser líder, como é que dá feedback, como é que delega, aquelas coisas lindas, maravilhosas, todo mundo sabe falar aqui de cor e salteado, mas na prática a gente chega nas organizações, de modo geral, um desastre, né? Isso sempre me implicou muito. Quando eu fiz a minha formação de coaching, que o livro Beabá nosso é do John Whitmore, que ele fala, né, coaching é consciência e responsabilidade, e aí eu me deparei com o livro do Keegan, que ele fala, não adianta só a consciência e nem a responsabilidade, porque tem algo a mais do que isso, que fez muito sentido para mim. O meu encontro com o Keegan foi num programa que eu fiz com um professor do Canadá, Steve Meeting, que ele diz o seguinte, 2 livros de cabeceira para quem quer trabalhar com liderança, Imunidade e Mudança e Desafio da Liderança. Nunca tinha ouvido falar em Immunity to Change, Robert Keegan, nada. Por coincidência, um ano depois ele foi ao Rio, né? Ele deixou eu ouvir o que é isso. Eu saí de lá absolutamente encantada. Acho que todo mundo colocou isso no artigo, né? Quem foi em 2014, acho que nunca mais foi o mesmo. Tem gente aqui que andou estudando comigo, a gente fez um grupo de estudo, Daisy fez parte do meu grupo de estudo, acho que do grupo aqui é só Daisy, né? Nós passamos 1 ano estudando imunidade e mudança, de tanto que eu fiquei tocada, eu fui a cobaia da teoria, e eu mudei muito numa questão que me era muito dolorosa, e eu falei, esse troço é bacana demais, né? Mineiro fala esse troço, esse trem, né? E aí eu quis ir para fora para poder realmente beber na fonte. E para mim, que trabalho com liderança e com coaching, é muito útil. Eu gosto de lembrar uma vez que um cliente meu tinha maior dificuldade de delegar, um diretor executivo assim, top de uma grande empresa de hoje, do setor de vacinas, e ele não conseguia delegar de jeito nenhum. Eu fui trabalhar com o mapa dele. Para quem não conhece o mapa, a gente fica meio avulso, meio vago, né? Mas a gente vai tecendo as colunas, e quando chegava perguntando qual era a pior coisa que aconteceria, se ele delegasse, se ele fizesse isso e aquilo, ele foi falando todos os medos. Isso foi lá no início, foi uma sessão virtual, e eu escrevi para ele. Quando eu escrevi e digitei, mandei para ele, ele falou assim, eu falei isso? Você está doida? Eu falei, não, eu escrevi literalmente o que você falou. Então, ele não se deu conta das barreiras que ele tinha. Delegar para ele era a pior coisa do mundo, que significava que ele não era um bom líder, que ele ganhava demais para fazer o trabalho, que ele ia ter tempo disponível para fazer outras coisas que ele não queria. Então, aquilo me chamou muito a atenção, e a partir daí eu comecei a estudar a liderança com mais profundidade, usando o mapa.
Lá em Harvard, uma das frases que tem no slide que eu falo no artigo é do Robert Hanford, quando ele fala: o maior erro ao desenvolver líderes é usar soluções técnicas para problemas adaptativos. Então, vamos traduzir isso na liderança. O que ele chama de soluções técnicas? São soluções que vêm de fora para dentro. Então, o líder quer lá aprender a delegar, quer aprender a dar feedback, quer aprender a ser mais colaborativo, lê um livro, faz um curso, vem tudo de fora para dentro. Só que o terreno interno não é um terreno fértil para receber aquele conteúdo. Então, ele recebe a barreira. Eu não posso delegar, eu não posso compartilhar, porque eu vou perder poder, qualquer outra coisa. Então, o que a imunidade de mudança faz, e que o Hans chama de mudança adaptativa, é a famosa mudança de mindset. Então, eu preciso mudar o terreno interno para que, na hora que eu jogar uma semente de conteúdo, aquilo brote numa mudança de comportamento. Como o conteúdo, o pessoal já tem de cor e salteado, quase que ele não precisa de conteúdo. Então, é altamente libertador para mudar o estilo de liderança. Na revista, eu conto um caso de uma cliente, que é um caso muito bonito. Na segunda sessão, eu já identifiquei algumas falas de crença dela, e aí eu apliquei o mapa. Ela ficou, assim, abestalhada de ver as barreiras, ela estava sentindo dores de estômago, uma pressão super grande, um estresse muito grande. O diretor dela disse: ou você muda seu comportamento e você é talento, está se preparando para ser a executiva principal desta empresa, dessa unidade de negócios, ou você está fora do quadro. Qual que era o comportamento? Disputava conhecimento com a equipe, a palavra dela era sempre a última, ela não podia ficar por baixo de jeito nenhum, e o sistema de imunidade dele era esse: o medo de perder o poder, o medo de não ser competente, o medo de não valer nada como líder. Então, quando ela, na segunda para a terceira sessão, já fez o mapa, ela falou assim: como eu pude viver 25 anos sem você? Não é sem eu, é sem conhecer essa trava que ela tinha. E a mudança dela foi bárbara, e eu tenho, assim, muitos casos de liderança que são muito significativos. Então, o que eu acho bacana para vocês que são coaches? Muitas vezes adorei quando, acho que a Ana colocou, né? A gente tem uma meta: quero aprender a delegar. O nosso plano de ação não vai ter nada a ver com delegar, vai ter, mas muito indiretamente ele vai olhar o que te segura, que crenças que estão ali. E a grande pergunta do processo, alguma de vocês falou assim: não adianta eu fazer o mapa. O professor Robert Kagan falou assim: a hora que você faz o mapa, o seu problema piorou. Eu discordo dele. Eu sou meio dramática, eu falo: imagina que você tem um nódulo na barriga. Você chegou lá, descobriu o nódulo. Seu problema resolveu? Não. Ele piorou? Não. Você só sabe que tem um nódulo. Mas agora você pode tratar. Então, o mapa de imunidade é descobrir o nódulo. Se esse nódulo for uma musculatura frágil, você tem que ir para a academia, se você não fizer a musculatura. Agora, o que tem de bacana? É rápido, é razoavelmente fácil, embora não seja tão simples. E aí eu uso muito Clarice Lispector, né, quando ela fala: não se enganem, atingir o simples dá muito trabalho. Então, é uma metodologia muito, entre aspas, simples, mas de uma profundidade muito grande. Agora, o que eu acho bacana também? Quem tem contato aí com o famoso double loop, né, do Argyris, que ele falava: a mudança de segunda ordem só se dá se você mudar as suas crenças, né, na psicanálise. Então, várias teorias vão dizer isso. Então, o Robert, na verdade, a teoria dele não tem nada de novo. Eu acho que ele foi sensacional, foi a metodologia que ele conseguiu criar, que é uma metodologia que parece simples e que é extremamente poderosa, e o processo de mudança é muito rápido. Então, ele fala que de 4 a 12 semanas, se você fizer pequenas experiências que vai contrastando com a sua crença, você muda para sempre. Isso é muito legal, e a gente, no programa que eu estou fazendo agora, com alguns clientes coletivamente,
a gente fala, vocês não vão perder sua identidade, vocês vão ser um aplicativo que vai usar o seu melhor potencial. Eu sou muito concreta, né, como quem gostava de matemática, eu falo, você compra um apartamento de 4 quartos, com varanda de frente para o mar, e fica morando os 3 quartinhos do fundo. Então, quando você usa a imunidade de mudança, você usa a varanda, você usa os 4 quartos, você usa o seu melhor potencial para ser o melhor líder. Então, eu sou literalmente apaixonada, convido vocês a lerem, eu acho que é um valor agregado que a gente traz muito para o cliente. E foi a frase que eu falei, o melhor investimento que eu fiz na minha carreira de coach, não só para mim, mas para o benefício que a gente traz para as empresas e para os líderes. Acho que é isso. Passei um minuto. Tranquilo, excelente. Obrigado, Rosângela. Adriana, agora é contigo, minha cara. E Adriana escreveu o artigo intitulado Desafio da Imunidade à Mudança em uma Equipe. Em uma equipe. Vamos lá. Exatamente. Então, boa noite a todos. Ô, Luciano, muito obrigada pelo convite, né, para essa live. Rosângela Marcelo, que nos convidou para poder, junto com ela, fazermos os artigos para a revista, né, Coaching Brasil. Muito bem. Falar um pouquinho da minha trajetória de vida. Eu, mineira, mas do Brasil. Certa vez eu estava no hotel, perguntei para a menininha assim, de onde você é? Ela falou assim, sou do Brasil. Ela achou que eu era estrangeira, né? Eu falei, eu também. A gente viaja tanto que é mineira por acaso e no Brasil de Deus, né? Criada aqui, nascida e criada aqui, mas o fato de rodar muito e gostar muito de gente, a gente vai conhecendo várias pessoas, sou literalmente a extroversão em pessoa, adoro gente, então eu adoro os relacionamentos, vou conhecendo muita gente, vou convivendo e adoro manter essa convivência. Muito bem, na minha história de vida, eu tive algumas situações muito interessantes. Eu comecei a dar aula particular na minha vida com 15 anos. Minha casa, 8 filhos, 2 excepcionais. Então, assim, a casa era um auê, né? Lotava de gente, a vida inteira nós convivemos com muita gente. Então, eu tive uma ideia, falei, eu preciso ganhar um dinheirinho. Vou começar a dar aula particular de Química e Física, atenção, Química e Física, para os colegas das minhas irmãs. Acabei não estudar nada de Química e Física, mas era algo que eu dominava, que eu gostava. Fiz isso. E foi tão interessante que eu tive 3 alunos com déficit de atenção. E quando eu encontro com eles hoje, o que eles me dizem? Adriana, você naquela idade percebeu que eu tinha déficit de atenção e me dava uma liberdade para poder aprender e fazer. E, gente, isso foi tão gostoso eu ouvir depois, porque, assim, a minha mãe fazia até lanche para os alunos, né? Vem cá, vem comer biscoito e tomar suco. E conversava também. E pelo fato de ter 2 irmãs excepcionais, isso foi criando em todos nós uma afetividade, uma afinidade com pessoas, vou chamar assim, fora do padrão, né? Dentro da diversidade. E isso me ajudou muito na vida, de conviver, de lidar com pessoas que tinham alguma dificuldade, eram pessoas, vamos dizer assim, especiais, vamos chamar assim. Muito bem. Aí eu fiz o 2º grau todo, adorava desenho. Toda vida eu adorei criar, desenhar. Então eu falei, bom, para que eu vou fazer vestibular? Escolhi design de produtos. Quase ninguém escolhia. O meu pai falou assim, que curso é esse? Existe? Eu falei, existe. Existe. A escola de Belo Horizonte é a escola mais antiga de design. Fui para lá fazer o design, e na hora que eu fui fazer especialização em gerenciamento de projetos, eu tive um professor suíço que dizia o seguinte, de nada adianta conhecer a parte técnica se não souber lidar com os processos e com as pessoas. Todo mundo vai para psicologia, para administração, para poder aprender isso. Eu fui e gostei tanto que hoje eu acho que eu uso só o design thinking na minha vida, porque no mais fui para essa área de pessoas, né? O coaching, como é que apareceu na minha vida? Eu tinha uma amiga parceira de consultoria, de capacitação, a gente fazia muitos treinamentos juntas,
Um dia ela falou assim, Adriana, eu acho que você tem tanto perfil de coaching, por que você não vai fazer um curso? Eu falei, o que é isso? Me explica. Ela falou, eu vou te dar o telefone de uma amiga que fez uma formação e que gostou muito para você saber o que é. Aí, gente, lá fui eu, em 2008, fazer o primeiro curso, a primeira formação no ICI. Eu gostei tanto, mexeu tanto comigo, eu fui coachada, fui fazer supervisão com a equipe do Randy, e foi tão rico para mim, mas tão rico, que eu comecei a buscar outras capacitações para poder aprimorar. E eu sou aquela pessoa que, assim, tenho até o lado obscuro de busca de informação, quero conhecer, adoro isso. Muito bem, aí eu não estive no Rio, e estava nesse grupo de estudos que a Rô Pedrosa comentou, e nós começamos a estudar, vamos discutir os livros que nós vamos estudar, então eu vou estudar imunidade e mudança. Nós ficamos 1 ano estudando imunidade e mudança. E aí nós montamos, assim, nossa, vamos fazer algo diferente para fazer com os nossos clientes? Chamamos um rapaz, construiu os slides para a gente, os slides estavam lindos, mas, na verdade, depois em Harvard, que a gente viu que não tinha nada com nada dos slides que a gente tinha programado. Então, quando a Rô me falou, Adriana, vai ter o curso em Harvard, vamos embora? Eu falei, vamos embora, vamos fazer. E chegando lá, todos nós passamos pela construção do próprio mapa, né? Compartilhamos com colegas, tivemos que dar aula, participar desse processo todo. E quando eu fiz meu mapa, eu trouxe também aquele susto, assim, né? Ele mexe. Ele é simples, mas não é simplório. Então, mexeu comigo. E mexeu muito. Eu falei, gente, isso é fantástico. Isso pode ajudar milhões de pessoas. Então, fiquei, assim, super entusiasmada. E lá na nossa formação, a gente teve um momento que era um mapa coletivo, para fazer em equipe. E eu tive a grata satisfação de ter o Robert Kiger o dia inteirinho com o meu grupo. As meninas brincam e falam que eu fui privilegiada, mas eu não sei por que cargas d'água ele ficou o dia todo com o grupo. Ou a gente era muito ignorante, não estava conseguindo, mas até hoje eu não sei por que ele ficou o dia todo com a gente. Então, assim, para mim foi muito rico esse aprendizado, de ter ficado o dia todo com a gente. E quando eu voltei, eu falei, bom, eu quero trabalhar o mapa com clientes de coaching, dependendo da situação que a gente encontra, e quero trabalhar também com equipes, experimentar. E experiências muito ricas com equipes, né? E eu tive 2 experiências sensacionais. Uma foi no poder público, numa prefeitura, e outra foi numa escola. Então, assim, o que eu pude perceber? Primeiro ponto, é preciso que todos que vão fazer o mapa coletivo, tenham feito individualmente primeiro. E isso foi um grande desafio para trabalhar numa escola onde existia uma guerra entre grupos, silos dentro da instituição, e eu fui convidada para fazer um desenvolvimento de equipe. Não foi para aplicar mapa, nada disso. Quando eu cheguei e fui fazendo o diagnóstico, conversando com as pessoas, sentindo, eu falei, nossa, eu acho que o mapa vai caber aqui. Aí chamei o diretor da escola e falei assim, você me permite, eu faço um mapa com você para você ver o que eu quero propor. Você topa? Ele falou, lógico que topo. Então, eu apliquei primeiro como diretor, ele amou o mapa, ele achou ótimo, não, vamos em frente. E aí, qual foi a estratégia que eu consegui desenvolver com esta equipe? Primeiro, no mapa individual, nós formamos trios para as pessoas irem amadurecerem. E cada encontro, eu ia alternando os trios. Isso foi muito rico, porque as pessoas, umas se abriam com as outras de uma forma, né, para poder gerar e fortalecer a confiança, que aí já nos diz o Patrick Lencioni. A partir do momento que eu demonstro as minhas vulnerabilidades, eu fortaleço uma relação de confiança. Então, assim, foi muito legal, porque o grupo todo foi desenvolvendo e aprimorando essa confiança. Quando nós fomos, eles fecharam os mapas individuais, todos apresentaram os seus mapas como se fosse assim, um compromisso de mudança perante todos os colegas.
Quando nós fomos para o mapa coletivo, aí foi mais legal ainda, porque a gente teve outros desafios. Umas pessoas saíram da escola, outros novos entraram, eu fui fazer individualmente com os novatos, com 3 novatos, e na hora de fazer esse coletivo, gente, foi muito legal, porque coisas que até eu coloquei no artigo, que nunca um tinha falado com o outro. A gente fala pelas costas dos outros colegas. Quando que nós vamos ter um grupo numa relação de confiança para dizer isso em público de uma forma coletiva, né? Então, assim, a gente não acredita, a gente critica a diretoria, critica a coordenação pedagógica. Então, esse processo, e hoje eu faço uma correlação assim, quando a gente é chamado para fazer desenvolvimento de equipes, que a gente faz diagnóstico, aí a gente vai naquela assim, vamos trabalhar comunicação, vamos trabalhar respeito, vamos trabalhar assertividade, vamos trabalhar feedback. Gente, a construção do mapa contempla tudo isso. Nesse processo de construção e nessa inter-relação, e aí fica mais rico, porque o aprender fazendo, vamos dizer assim, eles estão fazendo juntos, discutindo, e até tendo insights, o que será que a gente pode fazer. E como a Ana disse, a gente não faz plano de ação também no coletivo, não. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar para testar as nossas grandes crenças, os grandes pressupostos, né? Então, isso também, para mim, foi um grande aprendizado. Hoje, quando me chamam para poder trabalhar desenvolvimento de equipes, eu falo, olha, deixa eu conversar um pouquinho antes com cada pessoa, deixa eu ver. E, quando é possível, eu trago e peço licença às pessoas. Vocês topam? Vocês concordam? Vou trazer aqui para vocês uma ferramenta, vou dar uma geral para vocês dizer o que é, e a gente vai fazer algumas oficinas antes para consolidar essa confiança, para poder aprimorar, evoluir e construir. Como o individual, ele tem um efeito mais efetivo dessa quebra, né? Como diz a Rô Barcelos, não é do que você se protege, não é o que você faz, é o quanto você faz. E um aspecto muito interessante, dentro da escada da inferência do Chris Argyris, a gente precisa checar os pressupostos, né? A gente aprende isso, né? Como é que eu preciso checar pressupostos? O mapa, a gente checa as crenças, testa as crenças. E no mapa coletivo também. Então, foi muito rico esse processo das pessoas testarem individualmente e depois, logo em seguida, a gente fazer o mapa coletivo, delas testarem, identificarem estratégias para testarem o mapa coletivo. No mapa coletivo, a gente tem um ponto que o Robert, inclusive, ele cita. Às vezes, você pode usar os medos coletivos, na terceira coluna, e às vezes você não precisa fazer isso, você vai direto para o compromisso oculto. Então, assim, o que acontece? Medo coletivo pode ficar uma coisa assim, eu posso ter medo de algo, né, o receio que eu tenho que me deixa com essa imunidade, e o colega pode ter um receio diferente. Então, ele nos mostra, inclusive, o seguinte, dependendo da situação, você não precisa trabalhar esses receios coletivos. Vai para a imunidade, o compromisso oculto que as pessoas têm. Então, essa seria uma dica também para trazer aqui para vocês. Pode fazer usando o receio coletivo ou não. Então, isso para mim foi uma grande descoberta. E o outro grupo que eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei os receios coletivos, eles conseguiram chegar, e depois os compromissos ocultos. Então, eu tive 2 experiências diferentes. Agora, um ponto muito positivo, que eu acho que ele mexe com a gente, eu acho que cada vez que a gente constrói um mapa com uma pessoa, com um coach ou com uma equipe, a gente vai enxergando muito o que a gente passou, os aprendizados, a nossa imunidade, e eu falo que isso a gente também vai aprendendo no processo, né? Não é nada, não estou dizendo nada de projeção em relação ao que você está trabalhando. Até é importante separar, né, como diz o Leonardo Oak, o que é a minha ansiedade, o que é a ansiedade do coach, né? Então, assim, o que a gente percebe é que o processo todo que a gente também foi passando lá em Harvard e o aprendizado que a gente teve, e quando o Kiga fala não é fácil, não é mesmo não. Os clientes que eu tenho encontrado do coach individual,
Eles falam, olha, estou chocado. Eu estou chocado com o meu mapa, mas eu estou chocado o tanto que eu sou imune. Por que eu não estou mudando? Então, isso traz um efeito muito bacana, uma descoberta. Eu falo que assim, vem uma luz na pessoa, que os americanos chamam do momento ahá. É a hora que você descobre qual que é a sua imunidade, onde que ela está centrada, onde que é a essência dela, o cerne. Tanto individual quanto a equipe, a gente encontra esse momento ahá. Então, é muito gostoso e eu acho assim que é uma ferramenta super útil, efetiva, eficaz, com os resultados fantásticos. Ok? Muito bem, então vamos agora para as perguntas, né? Senão a gente extrapola o tempo, né? Obrigadíssima. Obrigado, viu, Adriana? Maravilha, pessoal, é isto, uma conversa com cada uma das autoras aqui, e imagino a cabeça de vocês como é que deve estar, pululando. Lembrando que nós temos 6 artigos, escritos 5 por elas e mais um pelo João, que não pôde estar aqui, então quem ainda não saboreou esses artigos, vá lá na revista ler. Vamos lá, pessoal. Temos perguntas aí chegando, quem é que gostaria de falar? Quem é que levantou a mão aqui? Essa Luciana. Opa, quem? Maria Carne. Ô, Maria, vai lá. Eu, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de reforçar, né, porque eu fui apresentada essa metodologia pela Rosângela Pedrosa e pela Adriana Gontijo. Aliás, eu já conhecia e elas reforçaram isso, despertaram uma questão muito legal dessa metodologia. Né, eu li os artigos, todos eles, e endosso realmente esse entusiasmo, porque a metodologia é de grande descoberta, né, e assim, eu acho que eu nem tenho perguntas para fazer, porque conheço todas, né, assim, então eu sempre faço perguntas. Estou sempre muito curiosa com essa metodologia e realmente acho que a revista dessa vez brilhou, não que nas outras vezes, não, mas acho que pegou... Não. Eu estou falando, brilhou de pegar um time tão forte que fala com tanto entusiasmo dessa metodologia, ok? A revista está sempre brilhando, mas dessa vez foi escolhida a dedo 5... né, 6 artigos bárbaros que a gente realmente ajudou demais nessa metodologia. Parabéns aí a todos vocês. Maravilha. Uma pergunta da Marcianila aqui que eu queria responder, né? Ela pergunta se cada pessoa tem apenas um sistema de imunidade. Não, nós temos vários e a gente pode fazer vários. Eu fiz um e recentemente a Helena gentilmente ofereceu para fazer um mapa de uma segunda questão que eu estava vivendo e foi muito bacana. Lá em Harvard eu trabalhei uma outra temática, então você pode trazer várias temáticas. O que tem de bacana, que eu acho o modelo dele, é que ele fala que não é um modelo intelectual, no sentido que você usa só a cabeça, você usa a cabeça e a parte de baixo do pescoço, que é o coração. Então ele entra com o visceral. E aí eu acho que até no meu artigo eu falo da Amanda Blake, né, que vai falar do corpo, né, como que o corpo tem memória, como que o corpo se revela. Então, para cada dificuldade que você tem, quando você entra com uma metodologia que mede com as memórias corporais que estão escondidas nas suas defesas, você cresce muito. Então, você pode fazer vários mapas. Tá? Espero ter respondido, Marcianila. Eu quero contribuir um pouquinho a fala da Rosa. Eu até falei na live com o Luciano, né? Eu tive, depois que eu conheci a imunidade, eu devo ter feito lá mais ou menos uns 6 mapas da imunidade. Diferentes assuntos, diferentes áreas da minha vida, eu fui me encorajando, porque essa é a palavra, precisa ter coragem para você colocar lá na primeira coluna qual é o seu grande objetivo de melhoria. Parece simples, mas precisa ter coragem. E eu fiz 6 mapas. E depois daí comecei a fazer de uma forma muito orgânica, muito rápida na minha cabeça, porque isso vai ficando meio visceral, você vai rodando. Eu nem comentei para os colegas aqui, mas acho bacana falar agora para vocês, como um todo,
Cada programa que eu rodava que envolvia a imunidade à mudança, na hora que os participantes estavam fazendo um mapa, eu estava fazendo mais um mapa meu. E eu pegava uma folha e eu fazia exatamente os meus bastidores, né? Por acreditar exatamente que nós temos inúmeras camadas, mas o que é curioso é que quando eu conheci o coach narrativo, que foi um pouco mais profundo, eu imagino, não sei se mais profundo, mas num outro nível, eu acreditava que por ter feito vários mapas, eu não ia conhecer mais muita coisa. E foi então que eu me deparei com um lado meu que eu desconhecia, muito enraizado. Então, isso é importante dizer. E esse lado meu estava amarrado a um sistema que eu ainda não tinha acessado. Então, eu achei legal trazer isso para vocês através da pergunta da Marcionila, porque faz a gente pensar, então, que esse negócio aí é infinito, né? Não tem fim. Esse negócio do ser humano aí, esse negócio que a gente trabalha e que a gente mesmo, não tem fim. É um universo que quem quiser, né, mergulhar vai encontrar sempre uma ramificação lá embaixo e que, se você tocar ela, com certeza vai te dar mais potência em alguma área da sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Achei muito bacana trazer isso, Luciano, porque eu me lembrei que eu falei para você. E tem sempre uma raiz, né, Rô? Tem sempre uma raiz. Sempre, né? Eu acho que é bacana. Bota raízes. Bota raízes. Bem isso, né? É tudo muito interrelacionado. Então, você vai num ponto focal e foi igual uma pedra que você joga na lagoa, né? Então, ele vai mudando. Eu trabalhei uma coisa no meu primeiro mapa, num dia, assim, 6 meses depois, eu fui fazer uma coisa aqui em casa, peguei, ligado meio perfeccionismo, não veio muito ao caso do detalhe, eu peguei numa coisa e falei, gente, não é que eu mudei? Então, eu não trabalhei nada dessa questão do perfeccionismo, era algo completamente diferente, mas é tudo muito interligado. Quando a Helena trabalhou comigo esse novo tema, era mais do mesmo. Então, acho que são as várias camadas. E o que eu acho muito interessante, alguém falou isso diluído, que aquilo que te protege foi a razão do seu sucesso. Só que ele agora está trazendo um efeito colateral. Então, o mundo mudou, sua vida mudou, você vai fazer um up-to-date, né? Uma atualização no seu sistema aplicativo, mas você vai continuar sendo o seu melhor. Então, é muito bacana quando você olha o seu sistema de imunidade e fala, olha como ele te ajudou a ter sucesso. Agora, olha como ele está te roubando o sucesso. Então, é um negócio realmente muito impressionante. E a riqueza com que ele fez, juntou várias teorias do inconsciente, do Self 1, Self 2, a escada da inferência e tal, para juntar tudo de uma maneira muito rápida. E no livro alguém fala, né? Eu trabalhei anos e anos na terapia e eu não consegui resolver isso. Não é para deixar de fazer terapia, tá, gente? É para trabalhar contra, né? Eu estou olhando a pergunta da Márcia Rabelo, né? É uma pergunta bacana, né? O mapa chega na raiz da crença? Eu não sei se ele chega na raiz da crença, essa é a minha opinião, mas ele chega na raiz de uma história. Sim. Uma história que você está ancorando. Ele chega nessa raiz, não sei se dá para dizer se é a raiz da crença, porque eu não vejo assim o mapa somente a minha experiência e o que eu tenho concluído até então, pode ser que eu mude daqui a pouco, mas eu não vejo ele como algo pontual, que ele trabalhe só a crença, vamos dizer assim, vamos dar um nome, é a crença, não, porque ele é um sistema. Ele é um aglomerado de partes de você mesmo, que você compõe e que desemboca num sistema, numa engrenagem. Parte desta engrenagem é uma crença, ou 2 ou 3. É uma crença, Quando ele manda você estudar a biografia da sua vida, né, de uma certa maneira você descobre um pouco da origem, mas não se esgota, né? A gente é muito complexo, a gente é muito aquilo. Eu gosto sempre de falar que um dos meus patrimônios humanos é ter mais de 18 anos de análise ao longo dos meus 60 e poucos, né?
Então, eu nunca trabalhei isso que eu trabalhei na crença, mas conversa com toda a minha história. Então, dizer que ele esgota, não, mas ele resgata muito a biografia, resgata muito de onde você buscou e onde você alimentou isso, né? Legal. Tem uma pergunta aqui da Rita Seda, dizendo assim, como posso tomar conhecimento dessa ferramenta? Primeira coisa, leia livro. Os artigos. E a revista. Não, você vai chegar no livro depois. Primeiro começa nos artigos. Os artigos é um aperitivo. É um aperitivo, né? Então, porque assim, o livro é de uma densidade bem maior. E nos artigos, vocês colocaram um leite condensado nisso, que é uma delícia, né? Então, assim, eu diria que o começo leia os artigos, aí você vai ter 6 referências, que são 6 autores ali, para você entrar em contato com eles e fazer um processo, possivelmente, que é uma coisa maravilhosa para você experienciar o negócio, é algo fantástico, né? E aí os caminhos, eles vão aparecendo, né? Fazer uma formação, comprar o livro, enfim. Aí vai... sem dúvida. Posso falar, Rô? Tem uma crítica que eu até faço ao Robert, né, se é que eu posso ter esse atrevimento, né, que ela tem 30 anos que trabalha com isso. Mas na introdução do livro ele fala que é um livro para gestores, para RH, para pessoas que querem aplicar. Mas eu acho arriscado, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de formação, um mínimo de experiência. Então, o livro vai te ensinar técnica, né? Mas não é tão simples quanto parece. Então, eu acho que o primeiro caminho, nós passamos 1 ano estudando, e aí ele fala lá, você tem que criar relacionamento com a crença. A gente ficava no grupo, o que é isso, criar relacionamento com a crença? Né? Então, como eu era a única cobaia, a gente começou a diluir isso. Então, eu recomendo ler o livro, comprar o livro, mas como no Brasil você já tem um grupo que foi para lá, que já tem 5 anos que trabalha, procurar trocar experiências, fazer grupo de estudos, né? Se submeter ao mapa, talvez, com um profissional, se você quer usar profissionalmente. Eu acho que o livro recomenda, compre e use, mas eu acho, pela experiência que a gente tem, não é tão simples quanto ele vende. Então, eu questiono um pouco essa recomendação que ele dá para gestor. Eu fiz num grupo agora com um gestor, e ele falou comigo assim, eu estou querendo aplicar para desenvolver o meu grupo. Eu entendi que ele queria ser o líder. Eu falei, olha, eu te recomendo, acho que é mais complexo do que... Ele falou, não, eu quero que você aplique no meu grupo, porque eu olho com uma certa restrição, porque a gente que já tem uma bagagem, às vezes a gente passa aperto com isso. E nesse seu... Não sei se as outras colegas compartilham disso comigo. Sim, com certeza. Vários insights que a gente teve, que a gente leu e discutiu o livro 1 ano. Tanto que, aquilo que eu comparei com vocês, nós montamos slides todos, depois que a Rosângela e eu chegamos, eu falei assim, tira os slides todos, vou mudar tudo. Não tem nada a ver do que a gente preparou, nada. Então, assim, as dicas, as pitadas, é o tempero que existe. Eu chamo tempero, sabe aquela coisa que a gente vai fazer uma comida, a gente vai botando o tempero da gente? Então, esse tempero é algo que, assim, é muito importante a gente dar na hora que vai aplicar o mapa. Cada um tem seu estilo de conduzir, tudo isso, mas o fato de ter ido lá e vivenciado com eles, e eles vão dando toques assim, olha... aconteceu dessa maneira, aconteceu daquela maneira, como é que eu fiz? Eles foram compartilhando com a gente o que eles fizeram, que não tem no livro, né? E foi isso que a gente procurou fazer nos artigos, né? Quer dizer, a nossa experiência a partir do momento que a gente fez a capacitação, o que a gente aplicou. Então, nós tivemos essa preocupação, vamos colocar para as pessoas conhecerem de uma maneira, vamos dizer assim, mais informal, mas com o conteúdo todo e as dicas que a gente recebeu lá. Agora, já que eles dizem isso, eu acho que você pode comprar, ler, estudar, de preferência fazer em grupo, faça o seu mapa com alguém fazendo com você, que aí você vai vivenciando e vai entendendo a dimensão disso, né? Exato. Eu tenho um caso muito interessante, se vocês colocarem Imunidade de Mudança, Rosângela Pedrosa, até Alcina, eu fiz com a Alexandra Barosa de Portugal. Tem um caso muito interessante, que eu passei um aperto do cão,
para fazer a imunidade dela. Eu tive que inventar coisas que eu não sei nem da onde, porque num determinado momento eu falo com ela assim, ou você, eu fiz um parênteses, né, porque não era um cliente típico, era uma demonstração, para poder ir para o webinário com Portugal, eu falei com ela, ou você não tem problema nenhuma nessa mudança, a gente não sabe por que você muda, ou sua imunidade é tão forte que ela não quer aparecer. Pela minha experiência, é a segunda opção. E eu inventei lá na hora, tirando minhoca de asfalto, e ela consegui fazer com que ela chegasse na tal da emoção, na jugular, e ela fala, você me virou pelo avesso. Eu não sei de onde que eu tirei aquilo, eu acho que é o famoso conhecimento tácito que a gente tem. Então, eu fiz tudo direitinho e fiquei, aí agora o treino deu certo, né? Então, eu acho muito legal para quem quer conhecer. Eu acho que o primeiro ponto é ler a revista, ter um contato, depois comprar o livro, mas procure alguém para fazer o seu mapa, faça um grupo de estudos e você vai ganhando sinergia. Eu tenho assim, um desejo muito grande que a comunidade brasileira, que os coaches, eu acho que eu até coloquei num dos webinários que a gente fez, que eu acho que é quase que obrigação de todo coach trabalhar com imunidade à mudança. Quando o Steve Mitton falou comigo lá 6, 7 anos atrás, este é um livro de cabeceira mandatório, hoje eu entendo. Então, assim, eu acho que vocês que são coaches vão agregar muito ao seu desempenho como coaching. Mas eu acho que precisa ter um preparo, obviamente, bastante forte com isso. Né? Na sua fala... Diga, quem foi? Vai lá. Complementando. Diga, Só complementando o que a Pedrosa e a Adriana estão trazendo, né? Eu sou daquela assim. Primeiro, acho que assim, você ser apresentado para o seu sistema. Acho que o primeiro passo é isso. É você abrir a janela para saber, de fato, qual é o seu sistema. E onde que ele pega. Que gatilhos, né? Nas suas sessões de coaching, nas suas relações, nos objetivos que você traça para a sua vida. Experienciar, eu gosto muito dessa palavra, experienciar o processo. Se fizer sentido, se conectar com você, conversar com você, aí vai adiante. Lê o livro, busca uma... Mas essa é uma opinião minha, né? Se fizer sentido para vocês, eu começaria por aí. Então, eu vou me encorajar e vou olhar para o meu sistema. E aí, a partir daí, eu vou navegar em outros mares que fizerem sentido para mim, né? Era só um complemento a Pedrosa. Eu também ia trazer um complemento nesse mesmo tema, assim, que eu acho que tem duas questões quando a gente fala do estilo Keegan de conduzir o mapa e como a gente também veio trabalhando isso depois de sair da experiência lá, né? Eu acho que tem um lado que ele traz no livro e que está aberto a gestores e quem quiser usar a metodologia de uma forma mais concreta, talvez mais superficial e que não entra tão a fundo nos desdobramentos ali de uma coluna para outra, não... Ele no livro, ele não vai tão na jugular quanto a gente experimentou lá depois na prática, naquela imersão que a gente teve. E eu acho que aí é que entra esse lado da prática e da experiência consigo e de ir aprofundando também, a gente se desenvolvendo e olhando para as nossas próprias, para os nossos próprios padrões, imunidades, vulnerabilidades, né, e a partir daí conseguir e conduzindo uma outra pessoa com segurança psicológica para que ela entre nessa exploração mais profunda. Tentar direto um mergulho com alguém, eu também não recomendo, eu acho que é arriscado, beira uma abordagem terapêutica, e aí a gente sabe que essa é uma linha tênue, né? Mas se for experimentar, começando mesmo sem estar com outra pessoa, eu faria o próprio mapa pelo livro, seguindo o passo a passo, experimentando, ver como é que aquilo conversa, como disse a Rô, né, e sentir se aquilo faz sentido também, procura uma pessoa, troca, vai conversando, né, a gente pode ir fazendo experimentações e versão 1.0 do mapa, 2.0, né, o mapa é vivo, ele vai se transformando também, a gente vai descobrindo camadas novas com o passar do tempo, então é sempre um trabalho em progresso. Isso mesmo.
A fala da Rosângela me lembrou quando eu fazia o Aikido, que eu quebrei uma grande crença quando eu entrei para fazer o Aikido, que era um desejo que eu tinha de 20 anos já. E que foi o seguinte, ele falou assim, lá na nossa primeira aula, ele falou assim, você vai aprender Aikido depois que você virar faixa preta. Isso. Mas o faixa preta é o tal. Ele falou, não, o faixa preta é o cara que domina toda a técnica. Depois que você dominar toda a técnica, Perfeito. você vai a desenvolver a sensibilidade. E a sensibilidade é tudo, né? Então, a técnica é uma coisa e a sensibilidade é outra coisa, né? Perfeito. Pessoal, eu estou, assim, extasiado. Estamos aqui há 1h30 e o pessoal não vai embora. O que tá bom, né? Quer dizer que tá legal, meu. É bom indicador, né, Luciano? Com certeza. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou fazer uma aqui para a gente fazer nosso fechamento. Vou eu? Então vou eu. Autoras, estava eu, esses dias de madrugada, acordei e eu comecei a aplicar em mim. E eu comecei a construir a caixinha das preocupações, que é quando você pega o que você quer fazer e não está conseguindo, e começa a pensar, se eu conseguisse fazer isso, o que eu sentiria? E aí você tem que acessar o sentimento disso. E aí eu notei um certo vazio nesse sentir. O que vocês diriam aí? Qual é uma dica para a gente? Deixa eu contar este. Conta, vai lá. Eu tenho um caso que eu acho lindo. Talvez para quem não conhece, né, a gente pede a pessoa a mudança, na coluna 2 ela faz os comportamentos que são contrários à mudança que ela quer fazer, e na coluna 3 você pergunta qual a pior coisa que aconteceria se você fizesse o contrário, se você mudasse. Uma cliente minha, ela não conseguia ver nada. Eu fiz um workshop coletivo e eu não vejo nada. Aí eu fui, do meu jeito, né? Pensa, imagina, vou tentar ver a cena, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fui conduzindo, uma hora eu até arrepiei. Ela falou assim, eu vejo no máximo uma cortina. Eu falei, e abre essa cortina. Quando eu abri, mas veio da alma, ela falou assim, eu não tenho nada de bom para dar para o mundo. Mas veio assim de uma maneira muito forte. E ela era uma jovem inteligente que fazia tudo para se boicotar. Uma empresa de família, ela levava manicure no meio do horário de trabalho, ela brigava com todo mundo. Então, assim, a crença interna dela, a defesa é ela. Eu não tenho nada de bom para dar para o mundo, eu só faço M. E foi muito legal, porque esse vazio eu não vejo nada. E é muito comum, Luciano, eu tenho uma certa ressalva de fazer o mapa sozinho, o seu mapa. A Helena fala, algumas pessoas falam, eu tenho um pouco de resistência. Porque a imunidade vai se apresentar, ela vai se esconder. Então, é muito comum as pessoas dizerem, nossa, vai ser ótimo, se eu fizer o contrário, vai ser uma delícia, eu vou ter maior sucesso, que é o que tem no webinar. Então, acho que precisa ter mecanismos de ajudar a pessoa a abrir a cortina. O professor Robert falava, gente, enquanto vocês chegarem na jugular, que o cara vier com uma, não precisa ser uma explosão tão grande. Já tive uma cliente que falou 2 horas diante dessa coluna 3. É o caso mais dramático. Eu tive uma única que não sentiu nada, mas o mapa funcionou. Mas este vazio é comum, porque você ainda está na camada da resistência. Não sei se minhas colegas complementam, mas eu acho que a história da cortina, para mim, foi muito marcante. Tem a ver com... Luciano, tem uma dica que o Robert dá para a gente, é o seguinte, quando a gente vai construir a caixa de receios, nós não podemos pegar aqueles receios que eu comento com qualquer um. Eu tenho medo de ficar frustrado. Isso eu falo com qualquer pessoa. Tem que ser o medo de dentro do livro, não pode ser medo da capa do livro. Ele faz essa metáfora que eu adoro. Sabe quando você vai comprar um livro que você lê só a orelha? O resumo? Ele fala o seguinte, medo que você cometa com qualquer pessoa é a orelha de livro. Você fala com um, você lê, chega aqui, acontece isso. Mas o que você tem que colocar na caixa de receio é aquele que te pega lá dentro, que você não comenta com ninguém. Com o máximo com o coach. No máximo. Ou no processo terapêutico, mas você não comenta. Então, ele fala, isso é o medo autêntico. Esse é o medo autêntico. Tá?
e sai muito visceral, né? Ele se esconde, né? Ele vem corporalmente. Enquanto você não sente uma reação corporal, ele vem junto. Então, ele se esconde. A sua defesa é essa. Eu já penso assim, ó. Eu acho que o vazio ele pode ter vários significados. Não é só um, né? Às vezes o vazio pode estar significando algo tão cheio, que você não conseguiu enxergar. Né? Tão forte, tão grande, mas aí vem o vazio justamente para impedir que você enxergue o seu balde cheio. Por vezes o vazio pode ser exatamente porque você não conseguiu amarrar e fazer uma conexão de um fio com o outro. Isso não significa que não exista nada lá dentro. Então, assim, acho que o vazio ele pode ter para cada cliente naquele espaço de tempo e de relação que você está com esse cliente, porque existe um aspecto relacional, não só do mapa, e esse vazio ele pode aparecer. Então, acho que cabe muito a sensibilidade, a perspicácia do coach, e também um exercício muito forte de compaixão com esse cliente, muito forte, não pode ser teórico esse exercício. Quem trabalha com a imunidade precisa trabalhar o desenvolvimento da sua compassividade, precisa, porque de fato é doído, é quase que essa pessoa na sua frente tirar a roupa, literalmente, estou aqui, pelado, e o que eu faço com o que eu estou vendo, literalmente. Então, eu acho assim, são vários significados, então vai muito da sua sensibilidade, da sua perspicácia e dessa compaixão toda para você conter e, quem sabe, né, ajudar esse cliente a conter também o vazio que está aparecendo naquele momento. E, às vezes, esse vazio precisa ficar ali. Tem um detalhe importante, eu já tive muitas situações onde o cliente não tinha resposta, não fazia conexão, não conseguia ver nada, e ele precisou ir para a casa dele, e eu falei isso na live, foi por isso que eu montei no meu mapeamento, são 3 sessões de 2 horas, com intervalos de 10 dias entre uma sessão e outra, porque acontece muita coisa nesses 10 dias. E nesse muita coisa, às vezes ele preenche o vazio. Que naquele momento ali não foi possível, entende? Então, quando você começa a tabela, não é uma tabela, você começa um processo muito forte de desatar a coxa, né, de retalhos daquela pessoa, imagina, que ela teceu com muito carinho durante muitos anos, né? E assim, um detalhe também, Luciana, a gente fala que o mapa tem que descansar para fazer uma elaboração mental. Então, dá uma descansada, daí uns dias você pega novamente, até para você ir elaborando isso que você está construindo. Então, é essencial, não dá para você pegar e fazer o mapa todo de uma vez. Não. Assim, não é recomendado. Exato. Para a gente poder fazer, vou resolver isso aqui, fazer tudo de uma vez? Não. Ele vai, descansa e a gente vai dando continuidade. Vou provocar, hein, Adriana? Lá no Rio, o Robert fez o mapa em 3 horas, com 350 pessoas. Teve gente que saiu de lá, não valeu de nada, não prestou atenção e não entrou. E teve gente absolutamente marcante. Então, assim, tem vários processos, tem várias coisas. Dentro de um processo de coaching, você pode usar esses espaços, mas é muito interessante que ele conseguiu fazer isso com 350 pessoas. Tem um videozinho da Lisa Leiry, que ela faz como é que ele chama? Surumi, esqueci o nome dele lá, em 10, 15 minutos. É lógico que eles devem ter combinado as perguntas, porque a resposta... com certeza. Ela dá uma ilustrada. Mas o Robert conseguiu isso. Então, assim, eu acho que, de modo geral, né, dentro do processo de coaching, uma coisa mais elaborada, a gente vai construindo a nossa arte, né? Ciência coaching, não é ciência e arte. Mas acho que é legal contar para o pessoal, e todos nós na revista comentamos. Quem foi em 2014 saiu de lá muito tocado, né, com o seu mapa. Mas é um outro contexto, né, Ru? Sim, outro contexto, é outra capacitação. Mas eu acho que ele vem
Mas eu acho legal é fazer essa provocação, né, para deixar você com dúvidas e perguntas. Bom, eu acho que esse pulo da coluna 2 para 3 ali, Luciano, que tu estava falando do mapa, é onde é talvez a parte mais artesanal, mais artística do mapa, né? Porque a gente sai do comportamento, que é visível, é concreto, para um lugar subjetivo, interno, de encarar medos profundos que a gente não está acostumado a enxergar. Então, esse mergulho para a caixa dos receios ali, dos medos, é onde eu entendo que mais ajuda a ter alguém junto, alguém que faça perguntas que tu não pensou antes a respeito do que tu viu, né? Alguém que te leve para pensar de outra forma e abrir e trazer isso de um jeito diferente. E a partir dali, então, também os compromissos e as crenças também já tem passos, já tem frases para compor que ajuda a fazer, que dá para fazer mais sozinho, mas essa transição específica eu acho que é a mais cheia de cuidados e de técnicas e sutilezas, assim, do mapa. E é interessante também, porque eu também estava lá em 2014, né, eu vivi aquilo tudo, eu fiz o mapa ali também e fiquei absolutamente fascinado com aquilo, e meu lado engenheiro ficou fascinado com aquela planilha, falou, cara, o cara tem um negócio na planilha, uau, o que é isso, né, e depois disso eu comprei o livro, comecei a estudar o livro, comecei a aplicar, fazer um monte de coisas, aplicar com outras pessoas, com coaches, e uma coisa que, acho que foi você, Pedro, não, acho que foi a Barcelos que falou, que quando você aplica com o outro, você está fazendo o seu em paralelo, você está rodando o seu aqui, né? Então, assim, a hora que eu estava fazendo com eu estava resolvendo meus. Deixa eu só fazer mais um comentário interessante de um processo anterior meu. Nossa, eu acho que aquilo foi 14, foi uns 3 anos depois, foi 2017, alguma coisa assim. Eu estava fazendo um processo meu, e aí eu estava querendo acessar exatamente, se eu fizer isso que eu não estou querendo fazer, ou que eu estou evitando fazer, o que eu vou sentir? Aí, de repente, aparecia uma coisa assim, eu falo, você quer sair daqui que eu estou esperando aparecer um sentimento, eu quero saber o que eu vou sentir? Você quer sair daqui que você está me atrapalhando? vinha o sentimento e eu achava que aquilo não tinha nada a ver. E eu falava, você quer sair? Eu estou esperando a emoção chegar e ela estava lá, falou, cara, eu estou aqui, né? E você não tem nitidez, às vezes, de identificar. É isso aqui, né? Exatamente, ótimo. É louco, né? O cara fazendo tchauzinho para mim. Muito louco. Pessoal, tá bom, né? Gratidão. Queria terminar com uma frase, Luciano, que ela está na minha mão aqui, nem estava programado, mas eu peguei aqui por acaso, acho que não existe acaso, mas, na minha opinião, reflete muito o processo da imunidade, né? Essa frase, até vou colocar aqui no chat, é do Ray Dalio, e ele diz assim, pain mais plus reflection, ou seja, dor mais reflexão é igual a progresso. Eu achei bárbaro, né? Então, assim, o processo da imunidade, de fato, causa dor e muita reflexão, mas te impulsiona de uma forma muito significativa para um progresso. Com certeza. Então, eu acho que é bacana, né? Isso, eu vou pôr aqui essa frase aqui no chat. Maravilha. Então, palavra aberta para um tchau, uma despedida de cada um, por gentileza. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi bom demais esse papo aqui. Nós estamos à disposição, vai contactando a gente. Aí o Luciano também tem o nosso contato. E não deixem de ler todos os artigos, porque ficaram assim, né, todos conectados. A gente fez com a nossa coordenadora, Rô Barcelos, que fez esses links todos, que foram maravilhosos. Então, brigadíssimo, Luciano, obrigada aí pelo convite, pela confiança, né? Obrigada, gente. Boa noite.
Também agradeço a Rosângela, a Luciane, a vocês todos aqui que estão compartilhando com a gente, estão disponíveis também. Amo falar sobre esse tema e sobre o potencial dele. Obrigadão. Obrigada a todos que ficaram nos ouvindo até agora, né, Luciano? Quase 9 horas, quase 10 horas da noite. Aí. Ficaria até meia-noite sem problemas. Opa! Excelente. Espetacular o tema, espetacular. Eu agradeço também a vocês aí, porque realmente vocês conseguiram fazer uma síntese tão gostosa e com tanta propriedade desse tema, e que aguça mesmo. Eu sei que a Adriana, Rosângela fizeram algumas formações aqui em Belo Horizonte, que foram muito interessantes. Eu quero participar das próximas no ano que vem, né, e acho que nós temos que continuar fazendo isso, mas esse ano realmente eu cheguei num momento que eu falei, eu quero dar uma parada, agora eu quero encerrar o ano e deixar para o outro ano para recarregar. Mas vai ser muito bem-vindo essa ferramenta. Viu? Muito obrigado a vocês aí. Acho que tem um ponto legal para falar, que assim, a gente não pode fazer a formação, nós temos um processo de desenvolvimento. Outros que tinham interesse, eles acabaram aprendendo, e a gente que estudou o livro, e agora a gente está fazendo, eu, a Adriana e a Tuxa, estamos fazendo um com clientes, né, onde eles fazem o mapa coletivo individual, mas no processo coletivo, e tem 5 sessões de acompanhamento do processo. Essa é uma forma bacana de quem quer estudar, passar pelo processo, né, e depois estudando o livro fica bem mais fácil. Tá bom? Pessoal, boa noite para todo mundo. Gratidão boa noite a todos. pela presença de cada um de vocês. Tá? Obrigada, Luciano. Boa noite, beijo no coração. Muito Um abraço. obrigada a todos. Abraço para todo mundo. Um abraço. Até mais, pessoal. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium.